Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de entrevistar o senhor Paulo Jäger. Ele que é economista e supervisor técnico do escritório do DIEESE, no Rio de Janeiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre um material que eles acabaram de divulgar e a gente vai falar da crise dentro da crise. A pandemia agrava a longa depressão brasileira. Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Aproveito para mandar um grande abraço aí para os companheiros do Movimento Sindical de Petrópolis, pessoal dos sindicatos bancários, têxteis, demais entidades. Muita admiração pelo DIEESE e pelo trabalho que vocês realizam. Eu também tenho muita admiração por essa organização que eles têm em Petrópolis, essa intersindical e essa capacidade que eles têm de produzir coisas para além da sua própria categoria, que já é uma tarefa muito pesada, mas é muito interessante essa iniciativa e tem muitos anos, né, que eu conheço. Tem muitos anos. Estamos aqui na TV Petrópolis há quase 8 anos. E aí, para o nosso telespectador que não conhece, queria que de forma extremamente prática e objetiva, mas para eles entenderem, afinal de contas, o que é o DIEESE, há quanto tempo existe e qual é o papel dessa instituição? O DIEESE é uma entidade privada, sem fins lucrativos, do movimento sindical brasileiro. Foi criada pelo movimento sindical já há 65 anos, metade do século passado, para lidar com problemas relacionados ao custo de vida. É recorrente essa demanda do movimento sindical ao DIEESE, porque esse problema não desaparece, né? Ele vai e volta. E ela, além de ser criada, ela é dirigida pelo movimento sindical, são entidades sindicais que se filiam ao DIEESE, como é o caso aí dos bancários de Petrópolis. Sim. E, além disso, essas entidades, elas financiam o DIEESE. A gente tem alguns recursos provenientes de projetos, mas a maior parte da nossa fonte de financiamento é dessas entidades filiadas. O que o DIEESE faz, basicamente? O DIEESE faz 3 coisas. O DIEESE faz atividades de formação para adultos, para dirigentes sindicais em geral. Temos, inclusive, uma escola de ensino superior em São Paulo, cursos de pós-graduação, e temos vários cursos de curta duração, em geral sobre o tema da negociação coletiva, voltado para os dirigentes sindicais se aperfeiçoarem para fazerem melhor o seu papel, melhor do que já fazem. Fazemos também atividades de pesquisa, como a pesquisa da cesta básica, pesquisa de emprego e desemprego, entre outras. E fazemos uma terceira grande atividade, que é a atividade de assessoria às entidades sindicais em processos de negociação. Então, um técnico do DIEESE, uma técnica do DIEESE acompanha os dirigentes sindicais numa mesa de negociação, levando informações, números, para subsidiar a intervenção dos dirigentes sindicais. Então, de maneira bem simples, é isso. A gente produz conhecimento para a ação transformadora da classe trabalhadora através dos seus sindicatos. De uma forma, talvez, dolorosa para quem vai ouvir, a gente está falando que tem um monte de profissionais extremamente gabaritados, com vários diplomas de economista, de técnicos e que pensam esses números e que vão lá na base do sindicato, do trabalhador, para falar para o patrão assim, olha, você está tentando dar o olé com o trabalhador, mas a gente tem aqui um super economista, tem o DIEESE, que estudou muito para dizer que nessa nossa negociação do nosso dissídio, nessa nossa melhoria de qualidade de vida do trabalhador, tem pesquisa científica, tem números que comprovam a realidade, e aí não fica naquela coisa de que, nossa, o trabalhador pediu 10% e o patrão ofereceu 4%, e aí o trabalhador tem que aceitar. Em linhas gerais, a gente está falando disso, né? De utilizar o conhecimento científico para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, dito chão de fábrica? Sim, porque uma das coisas que se faz muito em qualquer forma de negociação é fazer o uso de informações que, em princípio, estão ali revelando facetas da realidade, e essas informações nos permitem perceber limites, né, para lá e para cá do que seria esse processo de negociação. Então,
ter essas informações organizadas à disposição no momento certo faz toda a diferença. Por exemplo, para você não comprar gato por lebre numa mesa de negociação. Mas a gente assessora o movimento sindical em nível mais geral também, por exemplo, em negociações que as centrais sindicais fazem no Congresso Nacional, sobre projetos de lei, sobre orçamento, etc. O GES tem uma participação que vai para além de uma mesa de negociação de uma categoria específica, discussões sobre salário mínimo, sobre FGTS, essas discussões todas sobre as reformas que aconteceram no país, a gente está sempre ali assessorando as entidades nesses debates que têm uma dimensão política, e esse é o papel das entidades sindicais, e, né, estarem à frente das discussões, tem legitimidade para isso, mas tem também uma dimensão técnica, da qual a gente não pode escapar, porque, em geral, esse é o argumento utilizado, seja pelos governos, seja pelas empresas, a apontarem alguma restrição de ordem técnica, financeira, etc., e a gente tem que estar ali para ser crítico a esses argumentos que são trazidos. Maravilha. No material de trabalho de vocês, referente ao 1º de maio, vocês veicularam agora e divulgaram uma pesquisa intitulada o tema desse nosso bate-papo, que é a crise dentro da crise, pandemia agrava a longa depressão brasileira. Em linhas gerais, como é que nasceu esse estudo e qual a importância do que a gente está fazendo aqui hoje? Divulgar um pouco do que foi feito nesse relatório. Então, aproveito a oportunidade para sugerir a todos que puderem, a partir aqui dessa entrevista, que vai ser muito útil para nós, visitarem a nossa página, porque podem ter acesso à íntegra do estudo, se quiserem ler, puderem ler, eu acho que sempre vale a pena, e aí essa entrevista pode ajudar a sensibilizar. O estudo foi feito a propósito do 1º de maio. O 1º de maio não é uma data, pelo menos do nosso ponto de vista, uma data a ser celebrada, é mais uma data a ser lembrada, comemorada nesse sentido, né, uma memória comum de uma história de luta da classe trabalhadora, não só no Brasil, mas no mundo, e há muita coisa ainda por fazer, então o 1º de maio ele tem essa marca de ser o dia do trabalhador, da trabalhadora, mas um dia de lutas. E nós, em razão da chegada do 1º de maio, nós fizemos um estudo curto, né, panorâmico sobre a situação do trabalho no Brasil, tratando de várias dimensões e mostrando aquilo que você disse, que a situação ela não está nada boa e ela vem piorando no período recente. Perfeito. Logo, para quem tiver a curiosidade e a perspicácia de ir lá estudar e ler esse material, logo de cara no material, vocês do Diese falam de precarização do mercado de trabalho, do aumento do valor dos alimentos em 2020. Vamos fazer um recorte aqui, afinal de contas, para a gente conseguir explicar ao nosso telespectador algumas questões que, para mim, aqui do Programa Trabalhador, e com certeza para você, Paulo, são muito tradicionais, né? A gente já entende o que é isso. Mas, afinal de contas, o que significa a precarização do mercado de trabalho? Esses conceitos não são simples, não, e eu compreendo as dúvidas que surgem, porque às vezes as coisas são assumidas como, né, já conhecidas, mas nem tanto, né? E eles também têm uma certa assim, dinâmica, eles são vivos, eles vão sendo construídos à medida em que a gente vai debatendo, discutindo. Mas a ideia da precarização, de uma maneira simples, é a ideia de que você tem a precarização como um processo, né, é um processo que está em curso, de piora na qualidade das ocupações, na qualidade dos vínculos de emprego. Sim. Em várias dimensões, seja na remuneração, seja nas condições de trabalho, nas proteções que são oferecidas ao emprego, nos direitos que você tem acesso através daquele posto de trabalho, questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho, várias dimensões que compõem a relação de trabalho, elas vêm piorando ao longo do tempo, vêm se deteriorando, vêm se tornando cada vez mais precárias, né, essas condições e esses vínculos de trabalho. Então, o processo de precarização, de maneira mais objetiva, é esse, é um processo de piora na qualidade dos empregos que são criados e, consequentemente, piora para os trabalhadores e trabalhadoras. Estranho, utópico, triste, é a gente perceber que há um processo de precarização no mercado, o que, na verdade, nós deveríamos estar o tempo todo num processo de melhoria. Um passo de cada vez, a gente fala isso nas questões óbvias. Então, assim, para quem acabou de se casar, você
foi morar junto, e aí você tem o quê? Você tem uma geladeira que você comprou usada. E aí, dali a algum tempo, você compra uma geladeira nova. E dali a algum tempo, você compra uma geladeira melhor ainda. E aí você vai, às vezes, melhorando um passo de cada vez com o mercado de trabalho e com o trabalhador, e que a gente está vendo é o contrário. Você tem uma geladeira super nova, não dá conta de pagar a conta, e aí você troca por uma mais velha. E aí troca por uma mais velha, e daqui a pouco você não tem mais geladeira. Você vai ter uma caixa de isopor para guardar a sua comida. Sendo didática e quase infantil, é isso que a gente está falando? Essa analogia da geladeira? Eu acho que sim, se aplica, porque a gente tem uma perspectiva que, inclusive, ela é difundida, né, de que você vai construir uma carreira no mercado de trabalho, de que você pode pretender passar por um processo de ascensão social, melhorar de vida, que você vai ter condições de oferecer boa educação para os seus filhos, saúde, etc. E isso se faz através da sua inserção no mercado de trabalho, né? Então, você deveria poder acessar um posto de trabalho que te assegurasse essas coisas, inclusive essa perspectiva de desenvolvimento profissional associado com a melhora na remuneração, né? Isso é o que se imagina que acontece quando uma pessoa entra no mercado de trabalho. Ela entra, entre aspas, lá embaixo e vai galgando aos poucos os degraus e melhorando as suas condições de trabalho e de vida. Via Na de prática, isso acontece... contratado, e aí virou júnior, e aí depois virou Exato. sênior, e aí virou CEO. Por que não, se a gente for utilizar esses nomes bem tradicionais do mercado de trabalho? Então, isso acontece ainda, mas acontece cada vez por uma quantidade menor de pessoas. Para a grande maioria das pessoas, o que a gente percebe é o contrário. A gente percebe postos de trabalho cada vez piores quando comparados a de gerações anteriores. Postos de trabalho, muitas vezes sem a carteira de trabalho assinada, ou seja, informais. Postos de trabalho de muito curta duração, com uma taxa de rotatividade muito grande, e a pessoa jamais é capaz de ter uma carreira se ela fica entrando e saindo de postos de trabalho, de empregos, um atrás do outro. Postos de trabalho que não oferecem a perspectiva de melhorias salariais, a pessoa ganha ali sempre próxima do valor do salário mínimo, não oferecem nenhuma proteção em relação à sua saúde e segurança no trabalho, então você não tem os equipamentos de proteção, a pessoa às vezes é submetida a condições de trabalho muito extenuantes, sofrem assédio, inclusive do ponto de vista moral. Então você tem os postos de trabalho cada vez piores para a grande maioria das pessoas, e nós estamos vivendo agora uma fase em que isso está chegando ao cúmulo, através das famosas plataformas digitais, né, em que o próprio posto de trabalho deixa de ser um posto de trabalho, entre aspas, de emprego, para ser um posto de trabalho em que a pessoa supostamente ela própria é uma empresária, ela é empreendedora, ela própria define ali as suas condições de horário, de remuneração, etc. Mas, na verdade, é uma forma de assalariamento disfarçado, em que as pessoas são submetidas a condições muito ruins, muito precárias, e ela não tem nem o básico que um trabalhador assalariado tem, que é ter direito a um 13º salário, ter direito a alguns dias de férias por ano, ter alguma proteção social em termos de previdência. Eu estou me referindo aqui aos trabalhadores de plataforma, e o exemplo mais claro são os entregadores, né? Os deliveries da vida aí. Esses trabalhadores são, entre aspas, autônomos, eles não são empregados, né, das empresas que os contratam. Essas empresas alegam que elas estão ali, na verdade, intermediando uma relação de compra e venda, mas elas não são empresas de entrega, né? Ou não são empresas ligadas ao ramo da alimentação, seja lá o ramo em que ela trabalha. Transporte. Ou do transporte, e, Todo na verdade, ela tem está no celular aquele aplicativo de Isso. carro, que Aquela não é um mágicazinha. táxi, não é, Zia? Você pegou, você aperta no seu celular assim, aí Então, custa baratinho, e aí você vai de um lugar até outro, e nossa, e ali o motorista te levou. Só que isso é um processo de precarização do mercado, que a gente sim, ainda não porque está entendendo direito. o barato sai caro para esses trabalhadores. Eles cada vez mais têm condições de trabalho e remuneração pioradas, eles vivem numa concorrência louca entre si. As empresas que são donas dessas plataformas, elas ganham por cada transação que ocorre, elas ganham uma comissão.
Então, não importa para ela se a transação é feita por um mesmo motorista, no caso desse exemplo que você deu, ou se são 10 motoristas, se forem 10 corridas, ela vai ganhar as mesmas 10 comissões, mas para os trabalhadores, fazer uma corrida ou fazer 10 corridas faz toda a diferença na renda mensal que ele consegue acumular, para fazer frente às despesas que ele tem, e também para cuidar do automóvel, e etc, etc. Então, esse é um exemplo de um limite de precarização que a gente está chegando e é uma tendência que a gente está percebendo, né? Então, a precarização ela tem esse significado amplo, de uma piora geral na qualidade do trabalho que a pessoa consegue ter, do trabalho no sentido do posto de trabalho que ela consegue ter acesso. Perfeito. Ainda também, no comecinho desse relatório, desse material, vocês afirmam que o aumento dos alimentos não possui ligação apenas com a pandemia, mas trata-se de um projeto econômico e político implementado desde 2016. E aí, eu queria que você me explicasse isso, porque eu fiquei pensando, ok, precarização do trabalho, entendi. Agora, o arroz e o feijão, eles não aumentaram por conta da pandemia, não? E aí eu mesma fiquei em dúvida e tenho certeza que a maior parte dos telespectadores pensaram que era só por conta da pandemia, mas não, né? São várias questões aí envolvidas nessa simples pergunta, que não é tão simples assim, que não é nada simples, né? você me fez. Mas se a gente pensar, por exemplo, num contra-exemplo, o preço da carne já vinha aumentando antes da pandemia. Carne bovina. Então, só para as pessoas perceberem que tem outras coisas acontecendo, né, juntamente com a pandemia. Obviamente, a pandemia agravou várias coisas que estavam em curso, inclusive acelerou esse processo de uberização, de digitalização dos empregos, etc. Né? Mas já havia processos acontecendo em curso, como tendências aí do capitalismo e o capitalismo no Brasil, e que já vinham apontando nessa direção. Então, a partir de 2016, por que a gente marca isso no estudo? Houve um corte com o golpe dado na presidente Dilma Rousseff, em que você faz uma mudança brusca na política econômica que era adotada pelo país. E submete a nova política econômica, que não é tão nova assim, a uma orientação geral que é retira o Estado completamente dos vários mercados em que ele atua, regula, interfere, e deixa que as livres forças do mercado vão resolver, vão dar conta de gerar a oferta dos produtos a um preço acessível e, em última instância, vão produzir um maior nível de bem-estar para as pessoas. Isso ocorreu em várias direções, né? As reformas, a trabalhista, a previdenciária, a venda de empresas estatais que está em curso, várias coisas. Dentre elas, o governo parou, para falar dos alimentos, parou de fazer algo que ele fazia antes, que é deter estoques reguladores de alimentos, os alimentos mais importantes, que não são perecíveis, arroz, feijão, milho, soja. O governo vem reduzindo deliberadamente esses estoques reguladores, está vendendo os armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e está transferindo ao setor privado o controle desses fluxos de mercadoria e também o controle sobre a formação dos preços. Quando o governo detinha os estoques reguladores, o que ele fazia? Ele podia entrar no mercado de um determinado produto, arroz, por exemplo, que teve uma alta de mais de 80% nos últimos 12 meses aqui no Rio de Janeiro, podia entrar nesse mercado vendendo estoques de arroz que ele tinha, parte desses estoques, para poder evitar que o preço subisse muito, em defesa, da segurança alimentar da população. Você não pode deixar o preço de um produto essencial como esse fugir ao controle, porque as pessoas param de comer. E, de outro lado, quando o preço caía muito, o governo também entrava no sentido oposto, comprando no mercado excesso de oferta desses produtos para evitar que os agricultores, especialmente os pequenos agricultores, tivessem uma perda de renda muito grande, de tal forma que eles desistissem de plantar para o ano seguinte. Então, desculpa. A política de regulação de preços e de formação de estoques reguladores, ela é importante. E desde 2016 para cá, ela vem sendo eliminada.
Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Paulo, lá do outro lado, já bebeu o copo d'água dele. Eu, do lado de cá, também bebi um copo d'água e a gente vai continuar. Paulo estava falando sobre a importância da reserva de alimentos. E aí, como a gente fez um breve intervalinho, eu vou te fazer uma pergunta básica para você continuar sua linha de raciocínio. É mais ou menos assim, chega a época da Páscoa, nossa, o chocolate está mais caro. Por quê? Porque todo mundo tem que comprar chocolate. Então, assim, se tem muito arroz para ser vendido, o preço fica razoável, porque se eu não vender o meu arroz aqui, vai ter o vizinho que vai vender. Agora, se não tem arroz, e todo mundo precisa comer arroz de qualquer forma, o preço vai subindo. É para isso que serve a reserva, e é por isso que o preço está aumentando, porque o governo federal do Brasil falou, que se dane guardar arroz e feijão. É isso, Paulo? É isso em parte. O governo fez isso deliberadamente, reduziu os estoques circuladores, em alguns casos a zero, ao longo desses últimos anos. Você quer dizer que ele fez porque quis? Sim, sim. Okay. Porque não acredita nessa política, acha que é o mercado que tem que regular. Isso é a orientação geral desde o Temer. O Temer. É um pensamento de direita. Isso talvez valha para produção e venda de canetas, talvez até, no caso dos alimentos, para produtos perecíveis como alface, mas você fazer isso, um produto tão essencial como arroz, feijão, milho, soja, aí... É um tiro no pé. Do nosso ponto de vista, é um erro de política que tem consequências para a economia doméstica, para a segurança alimentar da população, consequências graves. Tem consequências graves para o pobre. Porque especialmente para os mais pobres. Especialmente porque se o arroz custa R$10, 5 quilos, ou custa R$30, 5 quilos, para o empresário ou para a classe média alta, isso não muda muito na vida, porque é pouco dinheiro. Agora, para quem ganha um salário mínimo, que tem que, em via de regra, tem que cumprir 5 coisas, né? Habitação, alimentação, saúde, lazer e educação, não cabe. Não cabe sair de R$10, R$12. Eu estou falando da minha casa. Eu como arroz todo dia. Então, assim, sair de R$10, R$12 para passar para 30 muda a realidade da casa. Muda o quanto de arroz você vai comer ou não. Muda o quanto de feijão você vai comer ou não. É disso que a gente está falando. É desse trabalhador que a gente está falando, né, Paulo? Sim, porque você tem, de um lado, o aumento do custo de vida para essas pessoas muito forte, porque elas gastam a maior parte do que elas recebem com alimentos, que é diferente desses exemplos que você deu, da classe média alta, ou das pessoas mais ricas, que a proporção que gasta da renda delas com alimento é muito pequenininha. Os trabalhadores, não. Isso é crucial. E, de outro lado, você teve uma política em relação à renda dessas pessoas, especialmente em relação ao salário mínimo, de contenção do valor. Então, você tem um aumento do custo e uma contenção daquilo que elas ganham, do valor que elas ganham. Isso aquelas que preservaram os empregos. Porque nós temos aqui nesse estudo a indicação de que milhões de pessoas perderam seus empregos e, junto com isso, perderam sua renda. Certo. Né? Então, as pessoas não conseguem comprar o básico. Se você lembrar também que teve um aumento desmedido do preço do gás de cozinha, em algumas localidades está sendo vendido a mais de R$100, aí você vê a dificuldade para a população mais pobre, que não é uma parcela pequena do Brasil, não. É a grande maioria dos brasileiros e brasileiras. Exato. Né? Eu vou contar uma coisa para você. Você falou do preço do gás, e assim, eu não era uma pessoa tão atenta com os números assim, não. Me tornei muito mais atenta quando vim para o programa Trabalhador em Foco, e que precisava ser muito tangível com essas colocações, né? O botijão de gás, eu moro em Petrópolis, eu moro num bairro que se chama Cascatinha, que é o 2º distrito de Petrópolis, é o maior distrito de Petrópolis e que tem uma população financeiramente classe média baixa. Não sou do bairro dos ricos. E aí, eu, Carla, aqui, pego meu carrinho, eu tenho um Ford Ka 2012 e compro o botijão de gás na distribuidora. Lá, a última vez que eu, Carla, comprei um botijão de gás, paguei R$70. Só que outro dia desse eu estava aqui, nesse mesmo lugar que o telespectador está vendo, gravando, e passou o carro do gás aqui. E aí ele falou assim, promoção, R$105. Eu fiquei enlouquecida. E aí, por que
Estou falando isso porque eu tenho um carro. Então, eu posso, no dia que eu saio de casa, passar e comprar o gás e trazer o botijão de gás de qualquer outro lugar. Mas a maior parte da população, principalmente o trabalhador de salário mínimo, não tem o carro. Então, não tem como ir buscar o botijão lá. Tem que comprar do cara que passa na porta. E aí já tem a diferença por conta desse serviço agregado. Ou seja, são essas pequenas diferenças que vão atingindo. E essa brincadeira nesse valor, eu estou falando de R$35. E R$35, dependendo da promoção que você pegue, dá para comprar 2 sacos de 5 quilos de arroz. É muita coisa, é muita mudança. E o salário continua o mesmo. Essa é uma das questões que esse material do Diese traz. Traz informações sobre emprego, desemprego, mas também informações sobre o custo da cesta básica e sobre essa alta do custo, né, de vida para os trabalhadores em geral. O salário mínimo passou de R$ 1.045 para R$ 1.100, né, em janeiro desse ano. São R$55. Então, para pegar o seu exemplo, esse reajuste do salário mínimo, ele mal dá para cobrir o aumento do preço do gás. Então, é para as pessoas terem uma ideia do que isso significa para a maioria da população. Por isso é que tem um monte de gente fazendo o cozimento dos seus alimentos com lenha, com álcool, com carvão, muita gente se queimando, se machucando. Por quê? Pararam de utilizar o combustível do gás porque não tem dinheiro para fazer. Não é? Então, são escolhas assim, ou come, ou cozinha, ou pega a condução. As pessoas estão com a corda no pescoço e sem perspectiva. Então, o estudo apresenta essas informações, apresenta informações sobre o mercado de trabalho, mostra essa ideia mais geral de que isso tem a ver com as escolhas do governo, as políticas públicas que vêm sendo adotadas, especialmente a política econômica. Não é um quadro bom, é um quadro ruim, é um quadro que está se deteriorando e ele nos coloca a necessidade de a gente repensar tudo, mudar os rumos. Nessa batida, indo nessa direção, a gente só vai ter piora nesse quadro, mais do mesmo, né? E vai atingir a maior parte da classe trabalhadora no país. Perfeito. Paulo, o tempo passa, voa, e a gente já chegou ao fim do programa. Eu quero te pedir a gentileza de verdade, de você olhar a sua agenda para a gente continuar conversando sobre esse material, que, em minha opinião, é extremamente rico, porque você fala de informalidade, de desalento, são temas e termos que a gente ouve, mas não consegue entender, como a gente pode discutir aqui no Trabalhador em Foco. Você aceita voltar? Sim, com certeza, vai ser um prazer e uma oportunidade também para a gente divulgar o estudo. Quanto mais pessoas puderem ler e discutir esses assuntos, melhor, nessa perspectiva da gente promover uma mudança de rumos. Maravilha. Muitíssimo agradecida, foi um imenso prazer conversar com você. Igualmente. Obrigada a você de casa que ficou com a gente, espero que você tenha entendido o que está acontecendo agora para fazer melhores escolhas na hora de votar, não tem jeito. A gente não está em época de eleição, mas é o tempo de monitorar quem está no poder agora para poder entender e decidir nas próximas eleições. Fica com a programação da TV Petrópolis e a gente volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.